E aí, galera, e hoje não foi dia do Ceará, pelo menos não foi dia de vencer. Até fez 1-0 na partida dessa sexta-feira à noite no Castelão, mas saiu de campo apenas com um resultado que foi de empate, 1 ponto em casa contra o Ituano. O Ituano 2023 realmente é a pedra no sapato do Ceará. Começou pela Copa do Brasil, onde eliminou o Ceará nos pênaltis. Passou pela estreia no campeonato, onde venceu por 2-0. E agora no segundo turno, onde as esperanças renasciam com uma nova volta, jogando contra todos e podendo vencer aquele que o tinha vencido e eliminado na temporada, o Ceará em casa só empata melancolicamente pelo placar de 1-1. O primeiro tempo foi do Ceará até ter chances de gol, mas não fazer os gols. O técnico Guto Ferreira falou muito sobre esse assunto, né? As oportunidades. Ele admite que seu time não finalizou como deveria, que houve as oportunidades no primeiro tempo, mas que esses gols acabaram não acontecendo pelo erro das finalizações. E ele não concorda que a equipe esteve desligada. Na pergunta veio a informação de que a equipe estaria desligada no jogo, talvez por isso não tenha conseguido fazer os gols, e aí ele não concorda. Eu acho que houve erro sim, a equipe finalizou mal sim, mas desligada no jogo, aí ele não concordou. Lembrou o gol que aconteceu no primeiro tempo, o Eric marcando, realmente foi uma jogada muito bonita. O Ceará não fazia uma grande partida, mas naquele momento uma bola que o Zé Ricardo toca para o Jean e o Jean serve ao Bissoli, o gol já poderia ter saído ali, mas o goleiro fez uma ótima defesa, o Jefferson defendeu a bola como pôde e aí chegou o Eric entre dois zagueiros, foi mais rápido, deu um toque na bola e depois o gol estava vazio, né? Ele acabou marcando o gol. O Guto acredita que realmente foi uma ótima jogada, mas ele lembrou também que na segunda etapa as coisas poderiam ter se tornado mais fáceis. O Bissoli teve a chance de marcar o segundo gol e teve mesmo. E se ele tivesse marcado o gol, seria um gol que poderia dar até uma tranquilidade aqui para vencer, por que não com um placar mais dilatado. Mas isso não aconteceu. Ele perdeu a oportunidade ali de marcar aquele gol. O placar acabou continuando de 1-0 e abrindo margem para que o adversário crescesse no jogo. E aí o Ituano acabou empatando a partida. Não foi, apesar do gol em si do Ituano ter parecido um lance ocasional, né? A bola estava com o Eric, ele perdeu a bola e acabou o gol acontecendo por parte da equipe de Itu. Se a gente olhar para o segundo tempo, e aquele momento do segundo tempo do jogo, que no comecinho o Ceará até teve mais chances, foi ali que foi criada a chance do Bissoli, mas depois o Ituano, depois das alterações que o Marcinho fez, teve mais oportunidades, teve mais a posse de bola. O Ceará tinha muitas dificuldades de sair com a bola, não conseguia gerar nem mesmo contra-ataques e o gol acabou acontecendo também dentro desse contexto. Foi um momento diferente, né? O Ceará estava com a bola ali com o Eric, ele perde e o Wesley acaba acertando um belo chute no cantinho e marcando o gol de empate da equipe do Ituano. O Guto disse que o seguinte, aspas dele: lamentar podemos, desanimar jamais, porque ainda faltam 18 rodadas, então ele tem 18 jogos pela frente e acredita que tendo todos esses jogos, com as pontuações que eles trazem, são 54 pontos em disputa, ele crê que o Ceará ainda pode chegar ao seu objetivo, que é o G4. Aqui de fora, né, quem está vendo o torcedor no estádio ou em casa, acompanhando as transmissões, espero que vocês acompanhem as transmissões do Futebolês, começamos todos a olhar os resultados que aconteceram e os resultados desse segundo turno já começam assim, o Ceará já começa empatando, o torcedor fica desanimado, fica imaginando que o time vai ser do mesmo jeito. Uma vitóriazinha aqui, muitos empates, muitas derrotas e que não vai conseguir o seu intento. Para o treinador, isso não é permitido, ele não pode ficar pensando desse jeito. Ele precisa pensar diferente.
Mas aí, para trazer o torcedor para o seu lado, ele precisa fazer diferente também. Teve uma parte meio tensa na entrevista coletiva, que foi quando uma companheira perguntou para o Guto Ferreira por que o Paulo... Ela iniciou dizendo o seguinte, que há pouco tempo o Guto tinha dito, numa pergunta sobre o Pedrinho, que ele nunca foi protagonista. Por que essa questão de... achar que não pode ser relacionado para uma partida, se ele não tem esse protagonismo para que se avalie desse jeito. Foi uma resposta do Guto Ferreira num jogo fora, inclusive. Ela iniciou falando isso e perguntou qual o protagonismo do Paulo Vitor para de repente ter chegado e ter virado titular. E depois a pergunta foi o seguinte, por que o Guto... se o Guto iria mantê-lo como titular. Foi um momento ali que a entrevista ficou meio tensa. Vamos acompanhar a resposta do Guto Ferreira. Por que não? Você acha que ele fez um bom jogo hoje? Ué, mas se todos que fizeram um jogo razoável forem tirados do time, quem eu vou escalar? Hã? E que tipo de confiança eu vou passar para o meu grupo? Você está avaliando a estreia dele, ele saiu aplaudido pelo torcedor. O jogo de domingo lá em Caxias, ele foi muito bem de novo. E hoje ele teve algumas dificuldades, mas defensivamente ele foi tranquilo. Tá? Então, que avaliação vocês estão fazendo de que ele foi tão mal assim para ele ser sacado da equipe? E depois tem o seguinte, está sendo avaliado pequenos lances e os acréscimos e a velocidade na saída de bola, a facilidade na saída de bola que a equipe ganhou com a presença dele. A gente tem que analisar o jogo como um todo, não na individualidade só. O que o jogador acrescenta e o que o jogador não acrescenta. E ele tem acrescentado sim. E se eu for tirar o jogador que teve um desempenho mediano, como é que nós vamos trabalhar quando a gente perde? Que time que eu vou escalar no jogo seguinte? Nós temos que estar sempre fortalecendo os jogadores. Se ele está jogando é porque algo ele vem acrescentando a mais que os outros. E vai seguir tendo sim a minha confiança e tenho certeza que tem a confiança do torcedor. Mesmo alguns fazendo uma análise desta partida. Garanto que eles não fizeram essa análise nas outras duas partidas. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente começa a induzir, né, o desempenho do jogador e jogar o torcedor contra o jogador. Isso aí não vai ajudar em nada, gente. Não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. E o torcedor tem que ter muita consciência disso. Que determinados comentários, se for feito dessa maneira, não vai nos ajudar. Então, torcedor, presta atenção em quem vocês estão ouvindo, que tipo de comentário que ele está fazendo. Se ele está com um comentário correto ou se ele está induzindo um desempenho, porque senão daqui a pouco nós não temos jogador para jogar. Né? Porque nós vamos oscilar. Até que a gente se firme, para a gente conquistar o que a gente precisa, nós vamos oscilar. Nós temos crescido e nós temos que passar confiança. Nós só vamos conseguir jogar o que todo mundo almeja com confiança. E nós estamos num processo. Num processo onde, está vencendo um mês. Tudo bem, um mês que nós não paramos de jogar. Nós não paramos de jogar. E quando nós tivemos a semana cheia, nós tivemos melhoras acentuadas. Isso é trabalho. Foi meio tenso, como vocês perceberam, mas acho que o Guto foi muito correto do seu ponto de vista na resposta, né? Na verdade, tem muita coisa que a gente pode avaliar na equipe do Ceará e que a gente pode até pensar que não está certa. A gente pode até entender que a escalação do Guto de alguma forma está errada ou que ele não deu tantas oportunidades. Mas aí eu pensar que o Paulo Vitor é o problema do Ceará não ter conseguido esse resultado,
o Paulo Vitor não fez por merecer ser titular, aí eu tendo a não concordar, porque eu acho que o Paulo Vitor tem feito boas partidas. Também acho que não fez uma tremenda partida contra o Ituano, mas também não foi abaixo do nível do time, não. Acho que em alguns momentos foi até bom, porque ele tem uma saída de bola interessante, como até o Guto falou sobre o assunto, mas aí é opinião por opinião, é a opinião aí da companheira, a opinião talvez da empresa que ela trabalha, e o Guto explicou dessa forma aí que vocês viram. Ele não vê motivo para mudar e acredita que o Paulo Vitor acrescenta muito na saída de jogo. E eu concordo totalmente. O Paulo Vitor é inteligente, será tem muita dificuldade de saída de jogo, quando é pressionado, tem muita dificuldade. E ele ganha com o Paulo Vitor, é um atleta que tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo. Talvez falte um pouco de experiência, e experiência ele só vai ganhar mesmo jogando. Hoje nós tivemos a volta do Kleber, a equipe do Ceará, né? Foi um período longo aí de 8 meses. A última partida do Kleber tinha acontecido em novembro do ano passado. E eis que o Kleber retorna e muito aplaudido pelo torcedor, né? Entrou e foi muito aplaudido. O Guto falou que ele surpreendeu pela boa forma física e que foi por isso, né? Por estar com essa ótima forma física que ele acabou sendo utilizado. E acredito o Guto que ele fez uma boa partida. O Guto fala que ter um jogador como o Kleber acaba sendo importante para o time manter a posse de bola ofensiva. É aquele jogador que briga ali com os zagueiros. Eu lembro que lá na Band News, no Futebolês e na TV Jogadeiro, o Caio Costa tinha falado um pouco sobre isso. Quando você perde o Vitor Gabriel, quando o Ceará perde o Vitor Gabriel, ele tem um Nicolas, ele tem um Bissoli, são jogadores que gostam ali da área, são jogadores que chegam nas bolas, mas não são jogadores para se bater, para ter contato com os zagueiros. O Vitor Gabriel não, ele já procurava esse contato, né? Essa briga, essa disputa por espaço, essa busca da bola, aquela bola quebrada que é chamada, aquela bola que vem de trás, chutada pelo zagueiro, chutada pelo goleiro. O Nicolas é um cara mais difícil de disputar, até pela constituição física. E é difícil também para o Bissoli, mas para o Kleber não, ele já tem uma constituição física que ajuda nisso. Nisso ele já aparece mais com o Vitor Gabriel. E é nisso que o Guto coloca o Kleber aqui. Ele diz que acredita que ele é importante para manter a posse de bola ofensiva. E diz mais, precisamos de jogadores que briguem pela bola e segurem a bola lá na frente. Palavras do Guto Ferreira. Em alguns momentos, sim, eu concordo com ele. Não é o estilo de jogo que eu mais goste. Prefiro um estilo de jogo com um jogador com mais qualidade técnica do que disputa, mas faz parte. E principalmente você jogando uma Série B do Campeonato Brasileiro. Aí faz muito parte da necessidade que a equipe tem e em alguns momentos é um jogador importante. É por isso que você tem no seu elenco jogadores com características diferentes. Porque momentos táticos de uma partida ou partidas diferentes pedem atletas diferentes, formas diferentes de jogar. E entendo que o Kleber vai ser positivo nessa situação que o Guto coloca. Ele sabe, em relação ao apoio da torcida, que só vai manter esse apoio com resultados e entende a frustração do torcedor. Essa foi uma pergunta exatamente relacionada ao público da partida, que não foi um público espetacular, pouco mais de 21 mil pagantes, e é um público muito aquém do que normalmente o Ceará pode oferecer. Mas é um público excelente para o que o Ceará, time, está oferecendo. A torcida pode mais, mas ela também precisa de que o espetáculo chame a sua presença. Então, um time que, nesse momento, está na 10ª colocação da Série B e vai jogar uma partida e tem apoio de 21 mil torcedores, não tem que reclamar. Tem que agradecer e pensar, poxa, que torcida é essa que nós temos? Imagina se a gente está no G4 ou brigando pela primeira colocação. Eu perguntei para o Guto outra questão, né? Porque já tinha falado muito de jogo, dessa questão do Kleber. Eu queria saber dele o que é que se ganha com os dois jogadores que recentemente foram anunciados pelo clube.
O Ceará deve anunciar mais um atacante, o Barleta, nas próximas horas, mas no momento o Ceará anunciou o Breno, que é volante, e o Saulo Mineiro, o retorno do Saulo Mineiro, que é atacante. O Saulo, principalmente, o Guto conhece bastante, jogou com ele. E o Breno, um atleta que também passou pelo aval do Guto para que fosse contratado. E aí o Guto teve a condição de falar sobre esses dois atletas. O Breno é um volante com bom poder de marcação e que acrescenta construção. Poder de construção, dinâmica, velocidade e poder de construção. Que é isso que a gente busca, né? Ter opções que tenham esse perfil. Saulo é um jogador com característica física, tamanho e força. Espero que ele esteja num momento físico bom, para que a gente tenha um aproveitamento rápido dele. Porque todo mundo sabe que ele é um jogador de muita entrega, muita luta, e que fisicamente, se ele estiver bem, ele vai trazer muito trabalho para qualquer defesa, né? E espero que ele chegue, porque ele quis vir para o Ceará. E isso é muito importante. Ele tem o carinho do torcedor. Aqui foi o clube que ele decolou. Então eu tenho certeza, saiu em alta. Eu tenho certeza que ele vai chegar, vai ser acarinhado pelo torcedor, vai ser abraçado pelo torcedor e vai nos trazer alegrias e que a gente possa utilizá-lo da melhor maneira possível, acrescentando algumas coisas que têm nos faltado. Pois é, eu gostei dessa avaliação do Guto. Vamos pensar aqui primeiro no Breno. Ele diz que o Breno é um jogador com dinâmica, velocidade e poder de construção. Eu não vejo isso em vários volantes do Ceará, eu não vejo esse poder no Richardson, nem no William Maranhão. Muita gente fala que o William Maranhão é um volante do nível do Zé Ricardo. Eu acho que é diferente, eu acho que ele é bom na marcação, é melhor que o Zé Ricardo na marcação, mas ele não é jogador de saída de bola. Às vezes o fato dele ser canhoto parece que ilude um pouco algumas pessoas. Ele é um bom jogador para aquela configuração de volante, de marcação e que entrega a bola o mais próximo possível para que alguém possa armar as jogadas. Já o Zé Ricardo tem capacidade de armar as jogadas, é diferente. O Breno, eu confesso, ele é um jogador novo, que eu vi jogar umas 2 vezes, mas não vi jogar pensando, vou observar o Breno, e eu não tenho uma avaliação dele. Eu acho que se ele tiver isso que o Guto está dizendo, se ele for um jogador de dinâmica, de velocidade, de poder de construção, ele vai ajudar bastante a equipe do Ceará. E quanto ao Saulo Mineiro, vocês ouviram aí o Guto dizer que espera que ele esteja bem fisicamente para ser utilizado logo. E levanta essa questão de que é um jogador identificado com o clube, que gosta e que escolheu vir. Isso é muito bom para o Ceará. Isso é uma coisa que dá muito certo no Ceará, normalmente, quando o atleta está afim. E ele é um jogador que a torcida gosta e é um atleta que demonstra vontade em campo. A torcida ama isso, além da sua qualidade técnica, da ofensividade, do poder de finalização que ele tem. Não é um exímio finalização, mas tem esse poder de chegar à frente. Então pode ser um jogador a casar bem, principalmente porque ele está trabalhando com um técnico que o conhece e que sabe as qualidades que ele tem e as qualidades que ele pode trazer e gerar para a equipe do Ceará. Depois, o Guto também foi indagado sobre Orejuela e Sidney, 2 jogadores que são dessa janela de transferências, foram contratados agora, estão regularizados, mas ainda não jogaram. O Orejuela, o Guto afirma que ele não jogou pelo bom momento que o Varley passava. Acho que o Varley estava bem. E aí acabou não tendo chances o Orejuela. E já deixou claro que o Orejuela vai jogar contra o Guarani. Porque o Varley completou a série de 3 cartões amarelos. Está suspenso. Então o Orejuela vai jogar contra o Guarani. Quanto ao Sidney, ele disse que o Sidney está sendo preparado para jogar e falou que procura agir com coerência com todos os atletas do grupo
e que está vendo o Sidney está se preparando e que em breve também vai ter a sua oportunidade. Uma outra indagação foi sobre a saída do Eric, e aí o Guto falou que tirou com 44 minutos, porque naquele momento o que ele precisava era de mais jogador na área. Então ele queria ter 2 centroavantes, né? Tinha o Nicolas e o Kleber, passou a ter, né? Com a saída do Eric, para a entrada do Nicolas e Kleber na área, para ver se bola na área ou, segundo ele, alguma falta ali perto da área pudesse ser importante para as pretensões do Ceará. Infelizmente, não aconteceu, não saiu mais gol, não teve mais esse tipo de oportunidade e a equipe do Ceará acabou empatando essa partida por 1-1. Agora, o Ceará volta a campo na quarta-feira, vai a Campinas, vai jogar contra o Guarani, essa partida já pela 21ª, a segunda rodada desse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Essas primeiras partidas do Ceará, ele foi muito mal nesses jogos, eu acho que vocês lembram. O Ceará estreou com derrota contra esse Ituano, que empatou agora, lá em Itu. Depois, em casa, contra o Guarani, foi derrotado. Na sequência, conseguiu vencer o ABC fora, mas quando voltou para casa para jogar com o Vitória, foi derrotado novamente. O Vitória, inclusive, era o líder da Série B naquele momento. Então, esse início de competição já foi muito ruim, não vencer o Ituano, mas esse início, se o Ceará conseguir fazer diferente, com pontuação diferente, ele ainda pode dar algum alento ao seu torcedor. O problema é que não é só o resultado. O Ceará jogou mal. O Ceará não fez uma boa partida contra o Ituano. E aí o torcedor começa muito mais a ficar com aquela interrogação. Esse time aí tem capacidade de reverter o quadro e de chegar no G4? Essa, infelizmente, é a grande pergunta e a resposta do time em campo não tem sido positiva para essa pergunta. Mas nós estamos falando de futebol, uma coisa que pode mudar. Mas para que essa mudança aconteça, passa muito pelo trabalho do Guto, por talvez alterações na equipe e até pelos reforços que o Ceará contratou e ainda está contratando nessa janela de transferências.